O Irã entrará com tudo na guerra? E isso pode despertar uma guerra mundial? E se eu te disser que muito do que está acontecendo agora já havia sido profetizado na Bíblia e que grande parte do destino entre Israel e Irã já estava previsto? Fique comigo, porque vamos explorar o protagonismo do Irã em toda essa história fascinante. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada profunda e reveladora através das páginas da Bíblia para entender a surpreendente importância da Pérsia, ou como conhecemos hoje, o Irã, nas Escrituras Sagradas. Prepare-se para descobrir como uma nação que muitos consideram distante e irrelevante nas narrativas religiosas desempenhou um papel fundamental nas profecias e no destino de Israel. Vamos desvendar juntos os segredos e as conexões que fazem da Pérsia um protagonista nas histórias sagradas e nas profecias dos tempos futuros. Você acreditaria se eu dissesse que o Irã, uma terra que hoje brilha nos noticiários como um farol distante, teve um papel significativo nas narrativas bíblicas? Não foi apenas um cenário passivo, mas um protagonista de destaque no grande palco das profecias. Como uma nação tão distante das tradições hebraicas se entrelaçou com o destino de Israel. Acredite ou não, a influência persa ainda ressoa nas profecias dos tempos futuros. Desde os tempos antigos, a Pérsia emergiu não apenas como uma potência política, mas também como uma força que influenciou profundamente os eventos bíblicos. A sua presença nas Escrituras revela uma conexão intricada entre impérios distantes e os desígnios divinos que moldaram a história de Israel. Foi a Pérsia, uma nação inicialmente alheia aos deuses de Israel, que, através de Ciro, seu grande monarca, concedeu liberdade ao povo judeu. Essa ação cumpriu profecias detalhadas por Jeremias e Isaías, como se Ciro tivesse sido enviado especificamente para essa missão. Ciro, o Grande, é frequentemente lembrado como um libertador no contexto bíblico. Seu decreto permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo, um ato de liberdade que foi visto como cumprimento direto das profecias. Isaías 45, 1 nos diz: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomei pela mão direita, para subjugar nações diante dele e desarmar reis ao seu redor, para abrir diante dele as portas dos mares e das trevas, e transformar os relâmpagos em luz brilhante. Este versículo destaca a intervenção divina na ação de Ciro, posicionando-o não apenas como um líder histórico, mas como uma peça essencial no plano divino para a redenção de Israel. Mas o que motivou Ciro a agir dessa maneira? Seria uma visão divina guiando suas ações, ou simplesmente uma estratégia política para estabilizar seu império diversificado? Analisando os textos bíblicos, percebemos que Ciro é retratado quase como um herói, divinamente inspirado. Isaías 45, 1, por exemplo, descreve Ciro como o ungido de Deus, destacando a intervenção divina na política humana. Essa visão coloca Ciro não apenas como um líder histórico, mas como uma peça essencial no grande plano divino para a redenção de Israel. Permita-me conduzi-lo por uma jornada onde as fronteiras entre o divino e o humano se misturam. Impérios e profetas entrelaçam seus destinos, revelando que a Pérsia, ou o Irã, como conhecemos hoje, está profundamente conectada com a história de Israel. Talvez o papel dessa antiga nação ainda esteja se desenrolando, e sua relevância nas profecias finais seja mais crucial do que imaginamos. A interseção entre o divino e o humano é um tema recorrente nas Escrituras. Ciro, apesar de não ser judeu, desempenhou um papel vital no cumprimento das promessas de Deus para o povo de Israel. Isso nos leva a questionar a natureza da providência divina e como ela opera através das ações de líderes mundiais. Será que esses líderes estão cientes do impacto eterno de suas decisões? Ou estão simplesmente seguindo seus próprios interesses e estratégias? Essa reflexão
nos leva a considerar como eventos atuais podem estar alinhados com antigas profecias bíblicas. A complexa relação entre Israel e Irã hoje pode não ser apenas resultado de rivalidades geopolíticas, mas também de um plano divino que transcende as fronteiras e as culturas. A história da Pérsia na Bíblia remonta aos tempos de Noé, quando seu filho Jafé deu origem a povos que mais tarde formaram o Império Persa. Essas genealogias, muitas vezes esquecidas, escondem narrativas profundas que influenciaram o curso da história de Israel. A Pérsia, surgida de uma linhagem aparentemente inofensiva, tornou-se uma potência cujo impacto ecoa pelos textos sagrados. Em Gênesis 10, conhecido como a Tabela das Nações, vemos as origens das diferentes nações a partir dos filhos de Noé. Jafé, um dos filhos de Noé, é considerado o ancestral dos povos da Pérsia. Essa conexão genealógica destaca como as tribos e nações estão interligadas desde os primórdios da humanidade, mostrando que o destino das nações está entrelaçado de maneiras que muitas vezes não compreendemos completamente. Essas raízes antigas nos mostram que a Pérsia não surgiu do nada. Ela é parte de um plano maior que já estava em andamento desde os primeiros dias da humanidade. A influência persa nas escrituras é um testemunho de como as ações de uma nação podem ter repercussões duradouras e impactar o curso da história divina. Daniel, o profeta que via além do presente, representou a Pérsia em suas visões proféticas. Na famosa visão da estátua, a Pérsia é simbolizada pelos braços de prata, representando um império forte, mas não invulnerável. Suas profecias revelam que mesmo os grandes impérios estão sujeitos a ciclos de ascensão e queda, e a Pérsia não seria exceção, sendo eventualmente superada por Alexandre, o Grande. No livro de Daniel, encontramos visões que descrevem os impérios que dominariam o mundo antigo. A Pérsia, representada pela cabeça de prata, simboliza sua força e riqueza, mas também sua vulnerabilidade. Daniel 2, 30 e 1:33 descreve a estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Cada parte representa um império sucessivo, com a Pérsia sendo um dos primeiros blocos na estrutura global. Essas visões não apenas previram a ascensão e queda dos impérios, mas também destacaram a inevitabilidade de que todos os reinos humanos são transitórios diante do plano divino. A Pérsia, com toda a sua grandiosidade, estava destinada a ser superada, mostrando que mesmo as maiores potências estão sujeitas à vontade de Deus. Além disso, Daniel 5, 26, 28 menciona a queda da Pérsia como parte do decreto divino, reforçando a mensagem de que nenhum império é imune aos desígnios de Deus. Na corte persa, Ester, uma jovem judia exilada, tornou-se rainha e desempenhou um papel crucial na salvação de seu povo. Enfrentando intrigas e perigos, Ester utilizou sua inteligência e coragem para desmascarar os planos de Amã, o inimigo mortal dos judeus. Sua história é um testemunho de como indivíduos podem influenciar eventos históricos de maneira divina. O livro de Ester nos apresenta uma narrativa emocionante de coragem e fé. Ester, uma judia que foi levada ao exílio na Pérsia, ascende à posição de rainha e se encontra no centro de um complô que visa destruir seu povo. Com a ajuda de seu primo Mardoqueu e sua própria bravura, Ester consegue virar o jogo contra Amã, salvando os judeus de uma destruição certa. Ester 4:14 destaca a importância de sua intervenção. Porque se você silenciar agora, de outro lugar se levantará para os judeus um Salvador, tão como este. Essa passagem sublinha como Deus pode usar indivíduos comuns para realizar seus planos divinos, mesmo em circunstâncias adversas. Essa história não apenas destaca a importância individual na história coletiva, mas também reforça a ideia de que Deus pode trabalhar através de pessoas comuns para realizar seus planos. Ester
É um exemplo poderoso de como a fé e a coragem podem transformar eventos aparentemente inevitáveis, demonstrando novamente a intervenção divina na história humana. Os magos mencionados no Evangelho de Mateus, que vieram do Oriente para homenagear o nascimento de Jesus, possivelmente eram provenientes da Pérsia. Esses sábios, possivelmente descendentes de sacerdotes zoroastrianos, reconheceram a importância da estrela que os guiou até Belém. Sua jornada simboliza a conexão entre a sabedoria antiga da Pérsia e o reconhecimento do Messias. No Evangelho de Mateus 2:1-2, lemos: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Embora a Bíblia não especifique exatamente de onde eles vieram, muitos estudiosos acreditam que eles poderiam ter sido persas, dado o conhecimento avançado de astronomia e astrologia na Pérsia antiga. Esses magos, possivelmente descendentes de sacerdotes zoroastrianos, representavam uma sabedoria ancestral que transcende as fronteiras culturais e religiosas. Sua viagem simboliza a busca pela verdade e a capacidade de reconhecer a importância de eventos significativos, mesmo quando estão além da compreensão imediata dos líderes religiosos de Israel na época. A presença dos magos persas no nascimento de Jesus reforça a ideia de que o plano divino é global e inclusivo, envolvendo nações e culturas diversas na realização das profecias e na manifestação da salvação. Isso destaca como a sabedoria antiga da Pérsia contribuiu para o reconhecimento do Messias, mostrando que a verdade e a fé podem florescer em qualquer parte do mundo, independentemente das diferenças culturais ou religiosas. Em Mateus 2:11, os magos oferecem presentes de ouro, incenso e mirra ao menino Jesus. Entrando na casa, viraram-se para o menino e o adoraram. Abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Esses presentes simbolizam a realeza, ouro, a divindade, incenso, e o sacrifício futuro, mirra, de Jesus, mostrando a profundidade do reconhecimento dos magos sobre a identidade e a missão de Jesus. Agora, para quem nos acompanhou até aqui, um rápido adendo para comentar como está a situação atual da guerra entre Israel e Irã. Antes, aproveita e se inscreve, comenta se está gostando e deixa um like pra gente, é de graça e incentiva muito a produzir conteúdo para você. Atualmente, o conflito entre Israel e Irã em 2024 escalou para confrontos diretos, após anos de tensão crescente. Em abril, Israel bombardeou um complexo consular iraniano na Síria, levando o Irã e seus aliados a responderem com ataques e apreensões de navios. Em outubro, o Irã lançou uma série de mísseis contra Israel, marcando uma nova fase de confronto aberto. A situação segue complexa, com o envolvimento de várias potências, como EUA, Reino Unido e França, e risco crescente de um conflito regional mais amplo. A Pérsia, ou Irã, desempenhou papéis variados nas escrituras bíblicas, tanto como redentora quanto como adversária. As profecias indicam que seu papel nos eventos finais ainda está por se desenrolar. A história persa na Bíblia nos lembra que os impérios, por mais poderosos que sejam, estão sujeitos aos desígnios divinos. O futuro pode revelar ainda mais sobre o destino dessa nação ancestral e como ela continuará a influenciar os desígnios divinos nos tempos vindouros. Em livros proféticos como Ezequiel e Daniel, vemos menções contínuas à Pérsia e seu papel nos eventos futuros. Em Ezequiel 38:5, por exemplo, a Pérsia, Chaldeia, é mencionada como parte de uma aliança para atacar Israel nos últimos dias. Já Daniel 8:20-22 fala sobre a queda da Pérsia para a Grécia, representada pelo bode selvagem, simbolizando Alexandre, o Grande. Essas profecias sugerem que a Pérsia não está apenas confinada ao passado, mas ainda tem um papel ativo,
a desempenhar nos desígnios finais da humanidade. Isso levanta questões intrigantes sobre como os eventos atuais podem estar alinhados com essas previsões antigas e o que isso significa para o futuro de Israel e do mundo. À medida que observamos os desdobramentos geopolíticos modernos, é impossível não traçar paralelos com as profecias bíblicas. A tensão entre Israel e Irã, a influência política e militar da região e os eventos que parecem ecoar as antigas previsões, tudo isso nos leva a refletir sobre a profundidade e a precisão das Escrituras em prever e moldar a história humana. Além disso, a Pérsia continua a ser uma nação de grande influência e poder, moldando a política global de maneiras que podem estar conectadas às profecias bíblicas. Sua presença constante nas narrativas geopolíticas modernas sugere que ela ainda tem um papel a desempenhar na realização dos desígnios finais, seja como uma força redentora ou como uma adversária. Refletindo sobre tudo isso, percebemos que a história da Pérsia na Bíblia é um lembrete poderoso de como os desígnios divinos se manifestam através das nações e dos indivíduos. Vivemos em tempos de incertezas e mudanças rápidas, e entender essas conexões antigas pode nos oferecer uma perspectiva mais profunda sobre os eventos atuais e futuros. Talvez, como a Pérsia desempenhou um papel crucial no passado, ela ainda tenha um papel a desempenhar nos desígnios que moldarão o nosso futuro. Essa compreensão nos leva a uma maior apreciação da complexidade das Escrituras e da maneira como elas interagem com a história humana. A interseção entre a fé, a profecia e a política nos ensina que há forças maiores em jogo, guiando o curso da humanidade de maneiras que muitas vezes não compreendemos completamente. Enquanto observamos o mundo moderno, é essencial considerar como as lições do passado podem nos ajudar a navegar pelos desafios atuais. A história da Pérsia na Bíblia nos inspira a buscar uma compreensão mais profunda das forças que moldam nosso mundo e a reconhecer a importância da fé e da coragem diante das adversidades. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores como este. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo vídeos que exploram conexões fascinantes entre história, profecia e fé. E fique à vontade para assistir ao nosso próximo vídeo, que está aparecendo na tela agora mesmo. Ele explora breve descrição do próximo vídeo, algo que você não vai querer perder. Até a próxima e que Deus abençoe você. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!